Osteoporose. Hoje é o Dia Mundial da Osteoporose e o assunto é tão sério, né? Inclusive eu estava conversando com o doutor antes do programa começar e ele me mostrou uns dados que a gente vai fechar a pauta falando sobre isso, que a intenção não é sensacionalizar, alarmar, não. É manter a atenção, porque vocês vão se surpreender, assim como eu. Eu recebo o ortopedista, doutor Marco Ottani, bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. E eu acho que as pessoas estão pouco atentas a esses dados que você vai passar no final da pauta. Sim, sim. Porque, aparentemente, o que eu noto, que as pessoas acham que a osteoporose é algo natural e normal. Afinal, o que se diz muito, e você pode começar nos explicando a respeito da doença, é que a osteoporose vai acontecer porque ela vem devido ao envelhecimento. Mas isso não é uma verdade, é mito. Sim, é um mito. Na verdade, muito se fala de osteoporose, muito se comenta, mas pouco se tem de informações reais do que é osteoporose. Primeiro, eu queria agradecer o convite em nome da CQV, a Gazeta e a Carol, de estar prestando, nesse dia tão importante, o Dia Mundial da Osteoporose, esclarecimentos ao nosso público. A gente vai estar falando de mitos e verdades, então, mas já colocando a primeira colocação sua, é um mito. É mito, então... É o nosso primeiro. Eu já comecei sem abrir os nossos mitos e verdades, porque todo mundo acha que é normal ter osteoporose, certo? Vamos envelhecer, vamos ter osteoporose? Não, é mito. É mito. Então agora, vamos explicar um pouquinho da doença? A gente tem um vídeo que ilustra para a gente entender o que acontece. Afinal, o que a gente sabe, né? O que é popularmente dito? Falta de cálcio gera osteoporose, mas tem algo aí mais importante do que isso, né, doutor? Sim. Vamos lá, vamos deixar rolar. Vamos deixar rolar o vídeo e a gente vai comentando. Na verdade, aqui a gente está ilustrando o osso da coluna, que é um dos locais mais acometidos por osteoporose. O que é osteoporose? A osteoporose é a porose, a diminuição da densidade do osso. O osso, na verdade, ele, como vários tecidos, ele sofre uma constante remodelação durante a nossa vida. Essa remodelação, ela é feita através de um mecanismo de osteoblastos. É um pouco técnico, mas é a célula que capta o cálcio do sangue e coloca no osso. Certo? E osteoclastos, que são as células que remodelam. Então, o osteoblasto, ele traz o sangue do sangue, o cálcio do sangue para o osso, tá? E ele vai fixando no osso. Só que esses ossos, até te interrompendo, vamos segurar essa imagem. Se este mecanismo dos, como é? Osteoblastos. Osteoblastos, se eles não estão na concentração correta, fazendo o trabalho correto, não adianta nada ter cálcio no corpo. Isso, não adianta nada ter abundância de cálcio se a gente não tem ele para trazer o cálcio do sangue para fixar no osso. Excesso de cálcio no sangue, inclusive, nem faz bem. Então a gente precisa ter esse balanço certo entre o cálcio no sangue e o cálcio no osso. Perfeito. Tá? Vamos lá. Pode seguir com as imagens. E os osteoblastos, eles fixam no osso, só que isso tem que ter um fator cessante, porque senão ele vai fixando e vai proliferando o osso e você não consegue ele remodelar de uma moldura correta. Para isso, existem os osteoclastos que coordenam essa remodelação. Então, é uma diferença entre a produção que o osteoblasto traz com que o osteoclasto freia. Isso traz um balanço ósseo importante para a gente. A osteoporose é uma diferença nesse balanço. É quando você tem um mecanismo de osteoclasto errado ou de osteoblasto errado. Que foi o que eu imaginei quando você começou a explicação. Porque no final, a culpa de repente nem está lá com o cálcio, né? E tem muita gente também perde muito cálcio na urina, né, doutor? Isso acaba sendo comum, mais numa fase até, digamos, de terceira idade, senil, ou pacientes muito jovens também podem ter? Podem ter também, mas é mais uma fase senil. O importante é que a osteoporose ela é mediada por um tripé. Você precisa de cálcio adequado, vitamina D adequada, exposição solar, que a gente vai falar que a vitamina D é sintetizada pela pele, e atividade física, porque nós precisamos do estímulo que é a atividade física para que o osso entenda que tem que produzir osso. Jura? Isso. Sem atividade física também, o corpo não entende que ele tem que fazer essa troca. O nosso corpo só entende que tem que fazer a remodelação óssea se a gente tiver atividade física, ou seja, impacto no osso. Perfeito. Vamos deixar o primeiro mito ou verdade na tela? Vamos ver, olha lá. Primeiro mito ou verdade que certamente você já se perguntou a respeito de osteoporose. Homens
não tem osteoporose. Será que é mito ou verdade? Você já me conta, segura, doutor. Volto já. Será, meninos? Mito ou verdade que os homens não têm osteoporose? É mito. É mito? É mito. Tá aqui? Ó, mito. Fica com esse de verdade, eu fico com esse de mito, tá? Aí quando for, você levanta, eu levanto. É mito? Mito. Os homens têm osteoporose. Eles são menos acometidos pela patologia porque ela é muito ligada à menopausa. Na verdade, as mulheres depois da menopausa, que não tem mais a cobertura dos hormônios, elas são mais acometidas. Mas os homens também têm osteoporose. Entre cada 5 casos de osteoporose, 1 é homem. Ele só tem um acometimento mais senil, mais tarde. Aproveitando que você tocou nessa parte da mudança hormonal, desse desequilíbrio, é uma mudança de fato no período aí da menopausa da mulher, o que acontece? Essa falta ou essa troca de hormônios ou a baixa dos hormônios, eles param de proteger esse mecanismo que a gente mostrou? Sim, a mulher, ela, quando tem a menopausa, ela tem a diminuição do hormônio que ajuda a diminuir a perda óssea. Por isso que ela acaba tendo mais acometimento de osteoporose. Entendi. Nesse caso. Muito bom. Vamos para o próximo mito ou verdade? Perguntinha do público, hein? Vamos escrever aí no Insta, a gente vai colocar na tela daqui a pouquinho. Mito ou verdade? A gente nem percebe os sintomas da osteoporose. Na verdade... É verdade? É verdade. A gente não percebe? A osteoporose é tida como uma doença silenciosa. Qual é o principal problema da osteoporose? Ela não dá dor quando ela está em começo, quando ela está instalada. O problema da osteoporose você tem a fragilidade dos ossos e acaba tendo uma fratura que a gente chama de fratura patológica. Aí você tem a dor. Então você não tem os sintomas antes de acontecer a fratura patológica. Então ela é totalmente silenciosa. Ela já vai te dar um sintoma quando já tem outra patologia, que é a fratura. E normalmente essas fraturas podem acontecer fazendo coisas básicas do dia a dia, que é o mais comum. Sim, sim. A grande dificuldade do ortopedista a gente não sabe se na fratura de colo de fêmur, aqui, no caso, se o paciente quebrou e caiu, ou se ele caiu e estava frágil e quebrou. Essa é uma grande dúvida que a gente não sabe. Pode ser que ele tenha quebrado realmente antes do paciente cair. Sim, sim. Por ela ser uma doença silenciosa, ele pode ter fraturado pela osteoporose e isso ter motivado a queda dele. Doutor, agora uma curiosidade, ainda pensando nesse lance de sintomas. Sintomas, ok. A gente não fica sabendo só quando acontece o problema. Mas tem alguma coisa que indique, por exemplo, nos olhos, nas unhas, na pele, que o corpo possa estar sofrendo o problema? Não. Ela é uma doença extremamente silenciosa. Tá aí o perigo dela. Muito bom falar nisso. Vamos para o próximo mito ou verdade, então. Olha lá. Na tela, osteoporose é mito ou verdade? É parte natural do envelhecimento. Complementando o que a gente disse no início, é ou não é? Na verdade é um mito, porque ela é um dos fatores da osteoporose é o envelhecimento, mas ele tem vários outros fatores. Então não é que todo mundo que envelheça vai ter osteoporose. Todo mundo tem a perda de massa óssea. Porém, isso não significa a tradução em doença osteoporose. Nós perdemos. Nossas reservas são feitas de 20 a 30 anos. Então, a gente daí para frente começa a perder. Só que se a gente tem uma boa reserva e toma os cuidados durante a meia-idade de atividade física, alimentação, você pode não ter osteoporose. Você tem a perda óssea, mas que não se traduza em osteoporose. Eu acho, inclusive, que é o nosso próximo mito ou verdade. Vamos já deixá-lo, porque o momento que a gente tem que investir nisso não é lá na frente, né? Não. É lá atrás. Durante toda a vida, Durante toda a vida. Começa na infância, na verdade. Porque... E aí eu vou deixar essa pergunta. É mito ou verdade que a gente pode ganhar massa óssea? Mito ou verdade que você pode ganhar ao longo da vida essa massa óssea? Verdade. Verdade? Verdade. Na verdade, nossas reservas elas são feitas desde a infância até os 30 anos, onde você ganha bastante massa óssea. Depois você tem a diminuição da perda, mas assim, se você faz tudo certinho, atividade física desde jovem, se você faz a exposição solar no momento certo, 10 a 15 minutos, das 10 da manhã às 15, e faz alimentação saudável com cálcio, que é derivados de leite, peixe e algumas frutas e verduras, excelente. Durante a vida pode ganhar sim, massa com certeza. óssea. Vamos para o próximo mito ou verdade daqui a pouquinho. Diretor, já tem mito ou verdade do público? A gente vai colocar, né? Podem mandando, hein? Mito ou verdade? Você não deve se preocupar com a osteoporose quando jovem. Mito. Isso é mito, você acabou de dizer.
é nesta fase que é a maior preocupação. Sim, até os 30 anos que você faz as reservas. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Agora, a gente foi ouvir a opinião e as dicas do querido nutrólogo, Dr. André Weinert, a respeito de osteoporose. Então, o que ele indica, né, para que a gente tenha uma boa reserva, que tenha uma alimentação adequada, pensando nesse problema no futuro. Olha lá. Boa tarde, Carol, tudo bem? Como a gente está falando do Dia Mundial da Osteoporose, vale a pena a gente também falar um pouquinho dos alimentos, né, que podem ajudar a prevenir e ter mais saúde em relação aos ossos. Então é super importante a gente ter alimentos, consumir alimentos que possuam uma quantidade boa de cálcio, de magnésio, vitamina D, né? E são alimentos que são fáceis da gente consumir no nosso dia a dia, da gente procurar e achar no supermercado. Então é super importante a gente consumir leites, derivados de leite, claro, para quem não tem intolerância à lactose, que não tem nenhum tipo de alergia, que também o cálcio pode ser encontrado em folhas verdes escuras, no brócolis, em alguns outros vegetais. O consumo de ômega 3 também é super importante, então através de peixes de água profundas, como atum, como arenque, como salmão. Algumas oleaginosas, como as nozes, castanhas, também são fontes boas de gordura, são fontes boas de antioxidante e ajudam também na formação do cálcio. É importante também o sol. Então tudo isso que a gente conseguir fazer dentro de uma alimentação balanceada, colocar algum desses alimentos de uma maneira boa, desde a adolescência, desde a nossa infância, vai prevenir um problema futuro de osteoporose. Então aqui são algumas dicas que eu acho que vale a pena a gente deixar em relação à alimentação. Obrigado, Carol. Obrigada, querido, sempre com ótimas dicas. E é exatamente isso, né? Eu acho que a preocupação, claro, durante toda a vida, como qualquer outro problema que a gente possa ter no futuro de saúde, né, doutor? Sim, hoje a maioria das patologias, elas são... conscientização dela desde jovem até o período que elas podem acometer a gente é o mais importante. Quanto mais precoce se faz a conscientização, melhor. Eu vou ler uma perguntinha do público que eu abri já o meu Insta. Gente, muita... Tem aí, diretor? Então vamos colocar que o diretor separou. De mito ou verdade, daqui a pouquinho eu leio mais uma daqui. Um beijo pra Debbie, obrigada pela pergunta. É verdade que refrigerantes de cola fazem mal para os ossos? Beijos, amo você e o programa. Beijo, obrigada pelo carinho. Pergunta muito legal. Muito pode responder, claro. doutor? Manda verdade, bala nessa resposta. Na verdade, assim, a cafeína, ela tem um coeficiente que ajuda a diminuir a massa óssea. Então, dentro da alimentação saudável, a cafeína, os refrigerantes em geral, mas a cafeína em especial, que está presente nos refrigerantes de cola, ajuda a diminuir a massa óssea. Então, se a pessoa também não toma refrigerante de cola, mas toma muito café... Verdade. Isso é verdade, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Interessantíssimo. Vamos lá, vamos para mais um mito ou verdade. Parabéns, hein? O público do Você Bonita sabe tudo, bom demais. Vamos lá, próximo mito ou verdade, daqui a pouquinho mais uma perguntinha do público. Aí, mito ou verdade, é possível fazer uma poupança de massa óssea? Então, doutor, te pergunto, se isso é mito ou verdade. A gente já tem uma ilustração de atividade física e eu acho importantíssimo a gente entrar nessa etapa também. Sim. Quais exercícios? Qualquer exercício? Não. Na verdade, isso é uma verdade. Que é possível. Que é possível a gente fazer essa poupança. Voltamos ao mesmo assunto de, lá na infância, você começar a ter alimentação, só que a atividade física na infância é muito importante. Para você, o osso, para entender que tem que fabricar osso, precisa de uma tração. Então, hoje em dia, a gente preconiza a musculação, atividade física supervisionada, sob orientação, não com uma musculação, assim, sem orientação. Porque daí o músculo vai tracionar o osso e o osso vai entender que tem que formar osso, essa remodelação. O Pilates hoje em dia é muito importante porque ele dá essa tração, ainda dá flexibilidade, ele acaba sendo bem completo, tanto quanto a musculação. Aí temos os alternativos mais acessíveis, dança de salão, yoga, caminhada, né? Então você pode ser muito democrático, não precisa necessariamente entrar na academia, mas a musculação talvez supervisionada seja o mais importante. Nossa, eu não tinha nem ideia, eu achei que realmente era algo para a gente melhorar a condição muscular, mas dos ossos... É uma novidade, que interessante. Sim, ele ajuda a parte muscular, a parte óssea e a parte cardiovascular. Agora, tem uma perguntinha aqui, eu não vou me lembrar, eu acho que é da Elizabeth. Elizabeth, um beijo para você que eu li rapidamente no Insta, que é o seguinte: se a pessoa não praticou atividade física durante a vida, teve uma alimentação aí desequilibrada, mas chegou um momento ali nos seus 50 anos que ela se dá conta que ela precisa fazer tudo isso, começa a equilibrar o cardápio e começa a fazer atividade física. Ela consegue prevenir algo? Já ajuda? Como é que é? Consegue. A gente tem a diferença entre o ideal e o real. Na nossa vida, muitas coisas
existem o ideal que a gente não consegue fazer e o real. Sempre é tempo, gente, sempre é tempo. A atividade física em qualquer momento da vida é importante, principalmente depois dos 50 anos, com a menopausa, com a osteoporose. Você previne a osteoporose, você faz uma alimentação saudável, você também previne que diminua aquela remodelação, que aquela massa seja consumida. Você não aumenta a reserva, mas você diminui o gasto. Boa, é isso que eu pensei, não dá para aumentar a reserva nesse caso, mas você diminui que perca aí essa concentração. Isso. Grandes dicas. Agora, para a gente fechar, doutor, como eu citei no início, você me passou alguns dados que eu acho que a gente tem que estar atento. Vamos contar para o público, então, os números. Você precisa dar uma olhada. Você sabe... Sei. De cor, né? Sei sim. A osteoporose é uma doença muito prevalente no mundo. A gente calcula em 200 milhões de pessoas acometidas pela osteoporose no mundo, 10 milhões no Brasil. A gente tem um número de fraturas, as mais graves, úmero, coluna, quadril, sendo a mais temerosa. A gente estima que 66 mil pessoas por ano tenham fratura de quadril devido à osteoporose. 66 mil? Isso. Dessas 66 mil, 1 a cada 4 pessoas vem a falecer. Meu Deus! Porque são idosos. Então, é um número alarmante. Eu não quero aqui causar uma polêmica, eu quero só colocar que é muito importante que todos tenham consciência de prevenção, até o governo tenha consciência de prevenção, que isso é muito importante para a nossa população. Então vamos pensar aí nos filhos, inclusive na alimentação e na atividade física dos pequenos, né? Exatamente, desde o início, como a gente falou, a reserva de massa óssea. Muito obrigada, doutor Marco Ottani, ortopedista, hoje, que veio falar sobre osteoporose, porque é o Dia Mundial da Osteoporose, e olha o quanto é importante a nossa atenção. Vou deixar um telefone aqui da Clínica Centro de Qualidade de Vida, que é o 0 Operadora 11 5081 5954 5081 5954. Muito obrigada. Muito obrigado. E a próxima, adorei. Obrigada, doutor. Tá joia, obrigado. Olha, é tão